Olá, eu sou o Bruno Ventura. E eu sou o Eduardo Campelo. Sejam bem-vindos ao Pode Dar Assunto. Agora melhorou a luz aí. As redes sociais... Eu ainda tinha perguntado se estava bom. Não, pra mim estava bom, mas agora ficou melhor. Agora melhorou. Tava bom, agora melhorou. Tá bom, agora ficou sensacional. Então, as novas gerações e a gente, né, acho que é uma coisa ruim, né, um resultado ruim da tecnologia, né, que é o excesso de dopamina que a gente põe na mente, rolando os feeds das redes sociais, né. Então, foco e atenção, né, que são coisas, são parecidos, né, eu acho que são, assim, a gente tem muita dificuldade hoje disso no dia a dia. Todas as gerações, e principalmente os mais novos, que foram treinados desde novinhos ali a estar com o feed na mão e rolando, né, o feed sempre. Isso não aconteceu muito com a gente, porque a gente tinha que ir para um lugar para ficar desfocado, porque a gente tinha que sentar no computador, né? Eu sou da época do MSN. Então, enquanto você não estava ali no MSN, você vivia o mundo real, né? E hoje a gente vive constantemente essa falta de atenção. Então, o que estudar, né? Por outro lado, essa desatenção, o estilo das redes sociais também gera adaptações para manter as pessoas atualizadas, né? Focadas. Por exemplo, essa expansão dos podcasts é uma adaptação do mundo altamente de ruídos, né, de desatenção. É uma adaptação para que a gente consuma conteúdo útil, que seja interessante para cada indivíduo, mas na linguagem das redes sociais, né? Os cortes dos podcasts nada mais são do que isso. Então é interessante como que, do mesmo jeito que a gente tem problemas com a evolução da tecnologia, problemas no sentido de se manter atualizado, de ter educação, né? E, por outro lado, a gente tem o contraponto aí que o ecossistema, né? A realidade virtual, ela se adapta para que a gente não vire um tanto de imbecil sem ter acesso a conteúdos relevantes, né? Então, eu acho que essa onda de podcasts, ela veio até para responder um pouco da futilidade que a gente estava vivendo nas redes sociais. A gente, eu digo, não a gente, mas necessidade, o mundo. Né? Uma necessidade, né? Exato. É interessante, né? Eu estava até assistindo esses dias, ontem terminei de assistir hoje, que é o filme longo. Eu nunca tinha assistido o Jogador Número 1, do Steven Spielberg. Já vi, já. Muito bom. Que simula a vida real. Aquele jogo, o do óculos lá, que ele entra, né, no mundo virtual. Aquilo lá é o que a gente vive, né? Assim, é o metaverso ali que a gente estava falando no ano passado. O ChatGPT acabou com o metaverso, né? Ninguém fala mais de metaverso, é ChatGPT. Caiu, né? Mas o filme mostra uma realidade paralela ali, as pessoas vivem dentro dela, né? É um jogo que dominou o mundo e aí as empresas tentam jogar aquele game para controlar o jogo, né? E é uma metáfora, né? Uma crítica social do filme muito interessante que já vem desde Matrix, né? Dessa distinção. Exatamente, Gabi. Ele mostra essa distinção entre real e virtual, né? E ao mesmo tempo, eu achei interessante, para quem não assistiu ainda, mas sem contar spoiler, que o filme mostra exatamente o que a gente vive hoje. Que o metaverso não é um lugar para onde a gente vai e fica lá. O metaverso é híbrido, né? Toda vez que eu pego o meu celular e vou jogar algo, vou emergir em alguma coisa ali, num TikTok da vida, que eu vou ficar 3 horas, eu estou no metaverso, eu estou num universo paralelo, que eu não estou vendo o que está acontecendo à minha volta. Então, é interessante, a gente já vive nesse mundo
de uma realidade virtual que é totalmente presente na vida, né? Ela é onipresente até. A gente está o tempo todo nessa variação entre digital e real, né? E nesse sentido, pensando em educação, de novo, acho que a própria realidade virtual, né? E a tecnologia vai evoluir cada vez mais para que as pessoas aprendam de forma não só virtual, né? Mas também imersiva, assim, uma realidade que possa fazer com que a gente aprenda de forma divertida e sem tanto, assim, não sendo tão chato, sabe? Eu acho que a educação ela vai ser cada vez mais gamificada. A gente já viu isso um pouco com a pandemia, né? E acho que agora cada vez mais tende a ser assim. Porque a sala de aula, pessoal, do jeito que a gente... Só cortar uma pessoa falar uma coisa muito... Eu falo muito, né? Desculpa aí. Não, você pode falar bastante. Você sabe que você pode falar bastante, mas você com essa questão de gamificar, me dá uma questão muito doida na cabeça, né? Sim, eu concordo que a educação vai ser cada vez mais gamificada. Eu concordo principalmente dessa geração que é adolescente hoje, que é mais nova, né, que vai passar aqueles... Mas eu sinto uma questão, não é de todos, né, mas o papel do professor nessa questão do gamificado. Porque... Extremamente importante. Tudo bem, a gente está falando aqui, tem eu, você, se não me engano, sua esposa também é professora, né? A minha também é... Ah, não. A minha não. Mas as nossas atuam com criança, ok, criancinha, bacana. Não com jovens e adultos. Mas os professores que dão aula para esses jovens e adultos, muitos deles não olham para essa gamificação, né? Não concordam, por exemplo, em usar talvez uma metodologia com jogo, com uma rede social para poder ajudar no ensino. E isso é muito louco, porque eu converso, por exemplo, com advogados e o ensino de direito é um ensino quadrado. Como inovar, né? Como inovar, em algumas áreas assim. Será que isso é de área para área? Será que isso é uma coisa que vai acontecer a mudança vai acontecer naturalmente? Como é? Tudo bem, não tinha a ver com o nosso assunto aqui. Uhum. Eu acho que vai acontecer naturalmente. Com certeza a figura do professor é fundamental. A figura do mentor, do professor, né? Chame do que for, do mestre, né? Eu acho que nunca vai acabar. Mesmo quando a gente tiver um ensino mais gamificado, e gamificado não significa que ele vai ser inteiro virtual, né? Eu acho que o ensino o mundo tende a ser híbrido, né? Igual eu falei, não tem essa distinção. Eu vou pro mundo virtual e fico o dia inteiro lá, né? É tudo junto, assim. O virtual faz parte da realidade mesmo, né? O on-life, né? O pessoal chama de on-life agora, que não é online nem offline, é on-life, está presente nas nossas vidas. Então, acho que sim, a figura do professor, independente quando a gente fala de gamificação, a gente estava falando de metodologia, né? Mas independente da metodologia, o professor continua sendo figura central na educação e passa a ter, conforme os problemas sociais que a gente está vivendo, aí sim, trazidos pela tecnologia, os professores, principalmente de educação básica, que a gente estava falando muito de universidade, né? Mas principalmente de educação básica. Ó, minha sócia da Mídia entrou aí. Ô, Beatriz, boa noite. Principalmente quando a gente fala em educação básica, né? O professor passa a ser uma figura não só de ensino, de base, né? Porque eu sou leigo no assunto, mas minha esposa, que é pedagoga, ela sempre fala que a fase mais importante da educação de uma pessoa é até os 6 anos de idade, né? E é a fase que a gente, enquanto sociedade, mais deixa para lá. Vou pôr, não vai no prezinho
de qualquer jeito, né? Não preciso acompanhar a tarefa, porque é tudo facinho, né? Não preciso ver o que está acontecendo, porque nos primeiros anos não tem conteúdo importante. E é justamente o contrário, até os 6 anos que se forma o caráter, né? Isso minha esposa, que é pedagoga, que diz, né? Mas se a gente pensar na figura da escola, da educação, nesse mundo atual, que as pessoas precisam cada vez mais de afeto, eu acho que o professor vai ter papel de acolhimento também, sabe? E tem, né, a vida inteira. Quem não se lembra da professora de educação infantil, né, do pré 6, pré 5, primeiro ano, né, a gente sempre lembra com carinho dessas pessoas, né? E vai ter papel cada vez mais fundamental, que vai ser um ponto de apoio ali. Agora eu vou polemizando um pouco. Esse mundo de ruído que a gente vive, as famílias têm esquecido um pouco de passar afeto para os filhos, né? Não generalizando, mas é um problema que eu acho que vai ser cada vez mais nas escolas, assim. E as crianças já estão chegando meio cru, assim, sabe? Não tem os valores passados ali e tal. Então, eu acho que vai caber cada vez mais, já é assim, mas cada vez mais, os professores de educação infantil, né? Professoras e professoras, principalmente, né? Que as tias, elas vão ter um papel de acolhimento mesmo dessas crianças. E aí não tem digital que substitua, sabe? É a figura central ali mesmo, de base, né? A escola, além de dar o conhecimento, ela está tendo que dar base também, hoje em dia. É uma realidade que eu não vivo muito perto, não convivo, mas que a minha esposa, que está dentro da sala de aula, Não, mas é verdade. estão dentro da Ausência sala em de casa, aula, né? vivem isso, né, no dia a dia. Por essa carência, às vezes até em casa, né? Pela correria do dia a dia dos pais, a criança sofre mais com essa carência, né? E aí vai ter o acolhimento na escola. Claro, como o Renan já polemizou aqui, né, vamos entrar um pouquinho no assunto, depois a gente... Polemizar um pouco mais. Do Renan, a gente ouve troca se a gente falou coisa errada depois. Mas claro que tem a questão da classe social, né? Tem a questão do acesso à comunicação, tem várias questões, né? Mas vamos trazendo um pouquinho para o nosso o nosso assunto principal dentro de jovens, né, adolescente para adulto, coisa que eu acho que é uma coisa que a gente tanto gostaria de ver dos profissionais passa, que é a formação continuada, né? Sim. Essa questão de estar sempre aprendendo coisas novas o tempo inteiro, se atualizando a cada momento. E antes da gente entrar um pouco mais nessa questão da formação continuada, né? Para quem não entende que a ideia da formação continuada é exatamente esse desenvolvimento contínuo, buscar conhecimentos e habilidades, competências ao longo da vida profissional, principalmente. Como que vocês... Aí é a pergunta para os dois, tá? Como que vocês fazem isso? Como que vocês se atualizam? Bom, eu vou começar, que é do professor, vai ser mais extensa, né? O professor, ele precisa ter isso até para poder passar o conhecimento, mas eu ali no meu mundinho, essa formação continuada, a gente precisa estar sempre atualizado, sempre buscando conhecimento para poder atuar onde a gente atua, sendo a mesma área ou mudando de área, é uma coisa que eu gosto de fazer. Tenho mais ou menos uns 10, 12 anos de carreira aí, eu já mudei pelo menos 3 vezes de área, então eu gosto de experimentar o novo, né, de conhecer algo novo, e eu acho que isso vai muito de encontro com a formação continuada, mas que também você pode estender a formação continuada num único foco, né, num único estudo, linha de estudo. E eu busco a minha formação continuada aí justamente mais focada no novo, né, então eu tento aprender sempre algo novo,